Olá, então, meus queridos colegas, professores. Estamos em mais um encontro nessa parceria, nesse aperfeiçoamento docente com a parceria da Unicruz. Eu vou chamar o Cauã para iniciar a nossa aula de hoje sobre o Google Classroom. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai continuar essa jornada que a gente tem feito no Google Classroom, desde a aula 6, né? Agora a aula que vem, a aula 7, a gente vai continuar focando no Google Classroom, nas integrações dele, mas nessa aula em específico a gente vai trabalhar a criação de turmas e como que a gente pode configurar as turmas, as atividades, todas as funcionalidades das turmas dentro do Google Classroom para que o trabalho se torne mais simples, se torne mais fácil, mais prático e a gente não precise ficar recorrendo a tantos recursos, a tantas abas, digamos assim, do mesmo sistema, para conseguir fazer aquilo que nos é necessário no momento. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, pessoal, vamos criar uma turma aqui. A gente vai vir aqui no mais, criar o nome da turma. A gente vai colocar sessão e matéria. Sessão, matéria e sala são critérios opcionais, né? Dependendo da necessidade, da ordem de criação da turma, mas que vão impactar na forma com que tu organiza as tuas turmas, dependendo, por exemplo, aqui. Aqui já é um critério, terceiro ano, né? Por exemplo, já é um critério de organização. A gente vem e cria a nossa turma. Vamos aguardar a turma ser criada. Turma criada, dentro da turma, a primeira coisa que a gente vai se dar de cara é a interface visual da turma e algumas das funcionalidades dela. Algumas dessas funcionalidades mais para frente a gente vai ver, mas relacionado à interface visual, assim, o mais básico que a gente vai dar de cara é a parte da personalização da turma. Aqui tu pode selecionar uma foto para esse fundo da turma, tu pode escolher uma cor específica para a tua turma. Isso fica a critério de quem criou, né? Por exemplo, se as turmas elas tiverem que ter um padrão, por exemplo, todas as turmas azuis ou todas as turmas vermelhas, aí seleciona essa cor, mas caso contrário, fica a critério de quem criou a turma, selecionar uma foto para upload, selecionar uma cor de tema. Seguindo com as funcionalidades dessa primeira interface, o Meet, aqui dentro da turma, ele vai se referir à criação de um link para videochamadas possíveis, né, dessa turma em específico. Quando tu clica aqui em gerar link, ele vai gerar um link fixo para essa turma. É um link, todas as vezes que precisar uma videochamada desta turma teste, esse link vai estar aqui, ele é fixo, né? Ele está aqui disponível para copiar, para redefinir, para remover. Também, por exemplo, se der algum problema, não ser mais necessário a utilização desse link, tu consegue remover ele, redefinir ou copiar para enviar, mas é sempre recomendável que essa opção aqui, visível para os alunos, ela esteja acionada, porque os alunos, quando eles entrem na turma, caso necessário, a utilização desse recurso, né, caso seja necessária uma videochamada, eles só acessarem ali e entrarem tranquilinhos. Ativa a opção visível para os alunos, salvar. O link, sempre que for preciso uma videochamada, os alunos vão só vir aqui, clicar em participar, eles já são direcionados automaticamente para a guia do Google Meet específica dessa sala. Seguindo a interface, o mural de avisos é um dos recursos assim mais utilizados dentro das turmas, porque ao mesmo tempo que ele se torna prático para mandar aqueles recadinhos de dia a dia de sala de aula, algum prazo de alguma atividade, algum lembrete, até mesmo um direcionamento, sugestão de algum material que possa ser utilizado, que venha a ser utilizado em aulas futuras,
O painel de avisos, ele é, assim, a ferramenta que mais vai casar com isso. Ele te facilita no momento para te não criar uma atividade para só um recado, né? Já te poupa esse tempo, só clica ali e coloca. Ele tem alguns critérios de seleção, né? Aqui, por exemplo, tu consegue escolher a turma, o aviso vai ser direcionado, pode direcionar um mesmo aviso para mais uma turma, ou tu pode direcionar um aviso para uma turma única. E para os alunos, para os usuários também, tu pode selecionar se a turma vai ser para todos os estudantes, ou caso tu tenha mais de um grupo de estudantes configurado dentro do teu Google Classroom, tu pode selecionar para qual grupo específico que o recado vai ser direcionado, para qual turma específica, enfim. Aqui é o espaço de textos, opções de formatação, se o texto vai ser se o texto vai ser em negrito, se ele vai ser itálico, se ele vai estar sublinhado, se ele vai estar em item, ou se ele vai estar normal, né? Aqui, no caso, vai ser um remover formatação, ele só vai tirar as opções. E aqui as possibilidades de anexo, sendo elas do Google Drive, que a gente já falou nas últimas, nas aulas anteriores, sobre a possibilidade de integração dele. Aqui ele vai direto para um menu simplificado do teu Google Drive, não aquele menu grande que a gente viu anteriormente, mas um menu simplificado, de forma que tu possa achar o que tu quer ali rápido, sem muita necessidade de navegar dentro do teu Google Drive. Consegue fazer uploads, ver os itens que estão compartilhados contigo, se tu tem algum item salvo favoritado, que a gente chama com estrela, né? Ele vai estar aqui, e os uploads recentes que tu já fez, eles vão estar aqui. YouTube, ele vai te direcionar uma guia de pesquisa do YouTube, onde tu pode pesquisar alguma coisa dentro do YouTube. Como pesquisa ele vai pode conferir, ou se tu já tiver algum link, tu pode só colar ele ali, dar enter, ele vai ler, vai te direcionar para o vídeo que tu posta ali. Uploads de arquivos que tu tenha baixado no teu computador, alguma PDF, alguma coisa que tu tenha pegado da internet, de algum outro repositório que tu queira postar aqui, e adicionar link, tu só vai copiar o link, normalmente pode ser o link dessa barrinha aqui de cima do navegador mesmo, ou algum link de vídeo chamado, pode copiar ele e colar ali tranquilamente. Na hora de postagem tem algumas dessas opções, né? Pode postar na hora, no momento que tu criou o aviso, pode postar. Tu pode agendar ele. Pode agendar ele, por exemplo, para amanhã, às 8 horas da manhã, ele ser postado automaticamente. Ou tu pode salvar como um rascunho, por exemplo, tu está criando um aviso, surgiu uma nova informação, tu quer deixar aquilo ali que tu já fez, mas quer adicionar alguma coisa posteriormente, ou quer reaproveitar, tu salva ele como rascunho. Ou para cancelar, né? Cancelar. Agora, criando atividades, dentro das atividades, existem uma série de recursos aqui inclusos dentro dessa caixinha de atividades que tu pode utilizar, mas eles não têm um padrão específico para a utilização deles, não tem nada que te direcione especificamente para cada tipo de atividade, mas como forma de facilitar posteriormente a correção, a visualização do que foi feito, do que não foi feito, até mesmo na hora de organização do que vai ser passado, eles têm alguns tipos específicos que se encaixam melhor para aquilo ali que tu quer postar. Quando tu cria, selecionando a aba criar, tu pode colocar uma atividade no Google Agenda. Isso daqui é um recurso, como eu já havia falado também em aulas anteriores, esses recursos eles estão quase sempre inclusos por serem presentes do pacote Google, né? Eles estão quase sempre interligados. Então, aqui também tem esses recursos, né, de Google Meet, Google Agenda, ou até pastas de turma no Google Drive, como eu já expliquei para vocês e já ensinei vocês a criarem também, compartilharem, etc.
vocês podem vir aqui criar e selecionar o tipo de atividade que vocês querem. Atividades comuns, elas podem ser criadas, por exemplo, para postagem habituais, como as postagens que eu faço para vocês, com material, uma postagem com um texto, alguma atividade, por exemplo, um passo a passo que o aluno só vai ver ali, vai fazer no caderno, no tablet, no computador, e depois mostrar ou entregar. Atividades com teste, já vai estar ligado à parte do Google Formulários, tu consegue criar um teste ali dentro da disciplina, atribuir uma nota, atribuir um tempo que a atividade vai ficar disponível, né? Por exemplo, a atividade vai ficar disponível só hoje ou vai ficar a semana inteira. Perguntas, né? Tu consegue colocar como se fosse uma enquete. Hoje em dia, muitas redes sociais já trabalham com essa parte de perguntas, né? Desde o Instagram, o WhatsApp, hoje em dia tu já consegue gerar essas enquetes. Material para postagem de materiais, né? Normalmente tu consegue colocar ali PDFs, arquivos, vídeos, como eu mostrei para vocês ali, acesso a pastas, arquivos de texto, algum modelo de algum trabalho que vocês queiram. Reutilizar a postagem, também focada na praticidade, vocês podem pegar uma atividade, por exemplo, um modelo de teste, um modelo de atividade normal e só reutilizar ele, trocar alguma informação que outra, o link do teste, né? E tema, vocês podem criar os temas como forma de subdivisão dentro da disciplina a critério do professor. Se for cobrado pela escola, né, que a turma, enfim, tenha separação, né? Daí tu vai criar sempre adicionando o tema, ou se for por critério de organização do professor, né? For a gosto do professor, pode criar como critério de organização também. Eu vou criar aqui só para demonstrar para vocês um tema específico para testes. E um tema específico para materiais, por exemplo. Aqui vocês separadinhos, as postagens de vocês, atividades que são só materiais, as postagens de vocês têm que vão ser só testes. Criando uma atividade, então, vou criar uma atividade com teste, só para demonstrar para vocês. Quando vocês iniciam uma criação de atividade para o teste, o Google Class automaticamente ele já vai direcionar vocês a uma interface com um formulário em branco, por exemplo, para que vocês possam editar ele e seguir com a criação da atividade. O título, ele, né, normal. Instruções, aqui vocês podem colocar passo a passo, o que vai ser trabalhado, como que deve ser trabalhado, se tem algum requisito específico que vocês queiram, alguma coisa do tipo. O formulário em branco, que ele é para vocês. Importação de notas, é importante deixar isso daqui selecionado, porque quando as respostas do formulário forem gravadas, né, forem salvas, vocês vão conseguir exportar elas para uma planilha, como eu já expliquei também. Vocês vão conseguir exportar elas para uma planilha, vocês vão ter as notas lá salvas na planilha, diretamente todas. A partir do momento que o aluno acessou essa atividade e respondeu esse formulário aqui específico, já vai ser importada a nota, vai ficar salvo lá. Vocês terminou a atividade, o semestre, o bimestre, enfim, trimestre, vocês só exportam as notas, elas vão estar todas salvas lá. De anexação também, da mesma forma, tirando que esse criar, que é novo, ele é exclusivo para atividades. Lá na frente, no mural de avisos, vocês não conseguem utilizar esse recurso, que é caso vocês queiram criar um outro formulário, utilizar alguns dos outros dos recursos do Google, como, por exemplo, documentos, apresentações, planilhas ou desenhos, é por aqui também. As configurações do professor, digamos, são as mesmas do mural de aviso, só que aqui com alguns pontos específicos, como, por exemplo, selecionar para qual turma, que é, no caso, esse teste, né, vai ser direcionado.
para quais os estudantes, qual o que o aluno vai conseguir dentro dessa atividade aqui, ao máximo de perguntas, enfim. Data de entrega, vocês conseguem especificar, como eu falei para vocês anteriormente, até quando que a atividade vai ficar disponível, se ela vai fechar no mesmo dia, se ela vai ficar uma semana. E o tema aqui, ele vai ser o tema que a gente criou lá atrás para a organização, para a interface de vocês não ficar tão poluída, né? Por exemplo, várias atividades, às vezes vocês precisam procurar alguma coisa e não acham porque tem muita coisa. Aqui, selecionando o tema, a gente tem, né, a opção de criar um tema novo, né, caso seja necessário, ou a opção daqueles temas que a gente já criou lá atrás. A gente, como isso daqui é um teste, a gente vem aqui, seleciona uma teste. Quando essa atividade for atribuída, ela vai direto lá para dentro e fica salvo lá. Que a gente vai atribuir ela. Foi fechado aqui na guia testes, a gente já tem uma atividade que a gente criou, já foi automático. Aqui vocês conseguem ver pelo número de pessoas, né? Quantos que entregaram, quantos que receberam, trabalhos atribuídos, quantos, se o trabalho foi entregue ou não, né? Se ele foi atribuído ao aluno ou não. Aí vocês conseguem ver se o trabalho chegou para todos também. Postagem de materiais, né? Ela vai funcionar de forma sem o formulário, vocês vão ter diretamente a parte de anexar, né? Se vocês querem anexar um material. A atividade aqui segue a mesma linha da atividade normal. Pergunta, ela também vai ser direcionada para a turma, assim. Vocês podem selecionar o tipo de pergunta que vocês querem, se ela vai ser um questionário múltipla escolha, ou se ele vai ser só uma resposta curta, se vai ter ponto ou não, data de entrega ou não, se os alunos vão poder editar a resposta, ou seja, se depois de responderem uma vez, eles quiserem voltar atrás, acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa, se eles vão ter essa possibilidade, ou se os alunos vão poder responder uns aos outros. Né, se as respostas deles vão ficar públicas, digamos assim, dentro ali do painel da turma, e um vai poder responder o outro como se fosse uma conversa ali digital. Aqui também vocês podem direcionar para qual que vai, quais alunos que vão, tipo de pontuação também. Aqui é a interface de atividades. A parte de pessoas, normalmente os alunos dentro da própria turma. Se eles são colocados aqui manualmente, por link de convite, né? Você pode de né? Pode chamar eles por e-mail. Se for alguma coisa institucional, por exemplo, uma sala dos professores, digamos assim, dentro do Google Classroom, vocês podem selecionar aqui pelo e-mail institucional ou simplesmente copiar o código de convite e mandar para os alunos aqui ou adicionar eles. A parte de notas, como eu já havia explicado também anteriormente para vocês, quando vocês tiverem alunos e atividades com notas já recebidas, elas vão ficar todas salvas aqui. Quando vocês acessarem aqui, vocês já ali a avaliação final, digamos assim, né, através das atividades de um trimestre, enfim, inteiro, e fazer a exportação das notas, como eu também já expliquei, em CSV, para facilitar, né, vocês poderem abrir no Excel, em algum outro aplicativo, ou direto no Google Planilhas, que ele já vai deixar salvo
separadinho certinho por qual atividade, o nome do aluno e o valor da nota, organizado por período e por atividade. Por exemplo, no primeiro trimestre tiveram 4 atividades, vai estar separadas 4 atividades dentro do primeiro trimestre para cada um dos alunos da turma. No mais, é isso, né? Para a parte de edição, assim, personalização da atividade, tem diversos recursos que tu pode utilizar aqui, desde acessar, por exemplo, atividades, colocar textos de fora, copiar e colar um texto aqui dentro, alguma coisa que vocês achem importante, relevante estar ali dentro, também pode ser colocado aqui dentro, mas também daí já vem para uma parte muito mais de personalização, né? Fica a parte, não é obrigatório, mas se for necessário aos olhos de quem está criando a atividade, né? Aqui tu consegue visualizar todas as atividades, no caso, quando as atividades forem atribuídas, consegue fazer uma filtragem assim das atividades em si, quais foram entregues, quais estão atribuídas e qual já estão com nota. Vocês conseguem aqui salvar elas no Drive. Se vocês quiserem criar uma pasta no Drive só para essa atividade, para salvar elas, caso seja uma atividade devolutiva, por exemplo, algum trabalho assim que vocês queiram salvar para ler com atenção, para avaliar com mais atenção, para fazer aquela avaliação vocês, não o sistema, digamos assim. Vocês podem exportar para uma pasta do Drive. No sentido mais geral, não é necessário, porque ele já salva as notas automaticamente no Google Planilhas, né? Através daqui da importação das notas. Mas caso necessário, né? Caso ache necessário, é um recurso que pode ser utilizado. E ordenar por status aqui, vocês vão ver a parte pelo nome, né? Se vocês tiverem uma chamada, alguma classificação, ou estiverem procurando por um aluno específico, por uma devolutiva específica, vocês conseguem classificar por aqui também. Aqui vocês conseguem filtrar os trabalhos já entregues pelo quanto de notas que tiraram, né? A atividade que a gente criou valia 10, vocês podem ver pelos que estão sem nota ainda. Ou atualizar também quanto valia a atividade por aqui. A parte de instruções, ela vai estar separada, ela vai estar aqui, trabalho, a gente não nada está formando, mas está tudo aqui certinho. Então, pessoal, vou seguir com essa segunda parte desse nosso terceiro encontro. Vou citar para vocês um exemplo das turmas do ensino fundamental anos finais. Deixa eu reproduzir aqui. Então, aqui, digamos que é a minha tela do meu Chromebook. Eu sou professor de História do 6º ano. Estou dando um exemplo, tá? Lembrando, então, que pelo Chrome, primeiro eu vou lá no meu e-mail, né? Verifico se ele entrou certinho. E aqui nos 9 pontinhos que ficam os nossos aplicativos, tá? Eu vou utilizar o Google Sala de Aula, lembrando que eu vou começar a trabalhar ele depois que eu fiz toda aquela configuração que vocês têm integrada com a minha chamada online, lá do Educar Web, tá? Depois que eu fiz aquela configuração, ele vai abrir normalmente para mim. Tá? Deixa eu ver aqui. Só arrumar aqui. Então, digamos que essa aqui é a turma que eu criei, né, lá automaticamente, lá pelo Educar Web. Vou clicar aqui na minha turma do 6º ano A, que eu estou citando como exemplo. O professor Cauã, ele passou ali para vocês as funções principais aqui do Google Sala de Aula. Ele é bem interessante, ele é bem prático, até para a gente organizar as nossas avaliações. Então, fica muito prático o nosso trabalho e para o aluno, como é um diferente, né, é um diferencial,
vai ficar bem mais atrativa a nossa aula, tá? Sem falar que a gente vai ter todas as nossas aulas arquivadas aqui, né? Conforme as atividades que a gente for colocando. Tá bom? Então, eu quero colocar, eu estou trabalhando uma atividade com os alunos que envolve uma leitura de um livro, por exemplo, tá? Como é que eu vou organizar? Primeira coisa que eu tenho duas opções, tá? Eu posso ter o arquivo em PDF, digamos que eu vou anexar o PDF de um livro ali, uma parte do livro, um texto, para os alunos acessarem lá nos tablets ou online, tá? Em um outro aparelho. Há duas formas de fazer. Eu posso já ter ele arquivado no meu Google Drive, ou eu posso anexar ele, tendo ele salvo no meu Chrome ou no meu computador. Como a maioria trabalha, né, exclusivamente com o Chromebook, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter esse arquivo salvo dentro do meu Google Drive, tá? Como é que eu vou fazer? Volto ali nos pontinhos e seleciono o Drive. Ele vai abrir uma nova janela. Vocês viram, como eu falei anteriormente, a gente trabalha muito com as abas, né? A gente tem as abas, eu chamo de abas, né? De janelas, que vai nos auxiliar nessa navegação. Digamos que eu tenho um arquivo que eu quero anexar para os alunos, que eu recebi pelo, digamos, WhatsApp, ou eu baixei da internet e ficou salvo no meu Chrome ou no meu computador. Se é no meu Chrome, geralmente ele fica salvo lá na pasta de downloads, tá? Então, digamos que eu quero anexar um arquivo. Eu vou em novo e vou fazer um upload de arquivo. É um arquivo que está no meu computador ou no meu Chrome e eu quero colocar ele no meu Drive, na nuvem, tá? Então, eu vou clicar aqui no upload de arquivo, vou localizar esse arquivo, ó, por exemplo, eu vou fornecer para os meus alunos esse livro aqui, Os Miseráveis, que eu estou trabalhando em história, né, Revolução Francesa. Então, eu cliquei, eu vou abrir, e o meu Drive, ele vai fazer aqui, então, o upload. Ele vai carregar dentro da nuvem esse arquivo, tá? Tendo esse arquivo já carregado, eu posso até clicar ele aqui, ó. Ele está salvo no meu Drive. Então, ó, ele está lendo ali todo o meu arquivo, que é o livro Os Miseráveis. Beleza, terminei ali. Volto lá para disponibilizar para os alunos ali, ó. Cliquei na outra janela. Como é que eu vou disponibilizar para os meus alunos que, digamos, estão usando o tablet? Que eu vou fazer uma hora da leitura com os meus alunos e vou disponibilizar para eles lerem junto até comigo. Posso ir lendo junto com os alunos. Eu vou em criar, eu posso colocar como um material de apoio, ou se, por exemplo, eu quero que os alunos leiam e façam uma atividade em cima, um resumo, uma resenha, alguma coisa em cima daquele livro, tá? Então tem essas duas opções. Se eu colocar como material, ele vai só anexar como material. Se eu colocar como atividade, ele vai fornecer mais algumas opções, tá? Então vou colocar como atividade para vocês seguirem como exemplo. Então o título, digamos ali que é livro, vou colocar aqui livro, os... Posso colocar, por exemplo, atividade a partir da leitura. Ou melhor ainda, eu vou deixar aqui livros miseráveis, daí nas instruções eu coloco atividade a partir da leitura, a partir da leitura do livro Os Miseráveis. Tá? Daí eu posso colocar as instruções. Primeiro, vamos colocar aqui, por exemplo, vocês viram que tem todas essas opções. Eu posso deixar ele em destacado, em negrito, eu posso deixar em itálico, né? Eu posso sublinhar, eu posso marcar com marcadores. Então, vou dar esse exemplo com marcadores. Então, o que é para fazer? Primeiro, ler atentamente o primeiro capítulo. Daí dou um Enter, ele já vai mostrando ali. Fazer um resumo, estou dando um exemplo, um resumo sobre
sobre o primeiro capítulo, sobre o primeiro capítulo. São exemplos que você pode seguir. Ok, e daí? Cadê o livro, né? Então, como eu falei para vocês, deixa eu fechar aqui, como eu falei para vocês, há várias formas de eu anexar esse arquivo, tá? Não é do YouTube, eu não vou criar nada, eu já fiz o upload, eu não tenho link. Eu vou clicar aqui em Drive, que ele vai abrir a janela do meu Drive. Como eu trabalhei com esse livro recentemente, ele já vai estar aqui, ó. Eu vou só selecionar. Se ele não aparecer, se é um arquivo antigo, você pode pesquisar ali também, ó. Pesquisar e dar um enter, tá? Pode por tipo de arquivo, pela data. É bem interessante, o Google ajuda bastante a localizar arquivos. Eu vou clicar aqui, ó, ele abriu a opção adicionar. Ó, o livro está aqui, anexado. Ó, daí o Google ele dá essas opções que você pode escolher. Se os alunos podem ver o arquivo, se eles podem ver e editar o arquivo, ou cada aluno recebe uma cópia. Vamos deixar para ver o arquivo, né? Porque se trata de uma leitura. Ah, mas eu acho interessante anexar um vídeo sobre o livro. Vou clicar aqui em YouTube, eu posso pesquisar. Resumo, livro Os Miseráveis. Eu não sei se vai aparecer esse, porque são vários livros. Esse que eu anexei é o mais simples, né? Que tem do governo. Esse aqui, ó. Audiolivro. Olha que interessante, audiolivro. Dá para você incluir para o aluno ouvir. Então, aqui eu fiz uma pesquisa rápida. Vou colocar o audiolivro, por exemplo. Ó, eu cliquei ali, ó, nas vozes de Valci Carrasco, adicionar vídeo. Ó, então ele vai adicionando. Isso é bem interessante. Tá. Tema. Como é que a gente vai organizar? Uma forma organizada da nossa sala de aula, eu posso criar um tema, por exemplo. O que é um tema? É um título que vai ficar lá na minha turma. Vou colocar, então, que é o segundo trimestre. Pronto. Data de entrega. Se eu vou estabelecer um prazo para os alunos fazer essa atividade, ou se eu vou fazer junto com eles, então eu não coloco nada. Se eu não definir os pontos, ou se eu ainda não tenho uma ideia, vai ser uma avaliação por parecer descritivo, clico aqui, ó, ele vai pedir sem nota, ou você pode atribuir uma nota. Se eu tivesse outras turmas de sexto ano, eu poderia selecionar aqui e ele ia lançar automaticamente para todas as turmas de sexto ano. Só que aqui tem um porém, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu posso programar a minha aula. Digamos que na maior atividade eu programei. Ao invés de eu clicar em atribuir, eu vou agendar. Vocês viram que tem como rascunho, eu posso deixar como rascunho. Eu posso agendar. Mas se eu selecionar aqui mais de uma turma, digamos que eu tenho uma história no sexto 2, sexto 3, ele vai atribuir na hora. Então, o que eu recomendo? Eu posso deixar como rascunho, para eu não precisar postar a mesma coisa, né, fazer todo esse processo que eu fiz, turma por turma, eu seleciono as outras turmas, ó, digamos que aqui são os sextos anos, e vou em salvar rascunho. Daí chega na hora lá da atividade, só clico em atribuir. Eu vou salvar rascunho. Ó, ele vai salvar como um rascunho. Ó, ele não foi postado ainda. Mas eu quero atribuir para os meus alunos. Eu vou aqui nos 3 pontinhos, vou em editar. Deixa eu clicar aqui, vou em editar e vou clicar em atribuir. Aqui, ó, atribuir. Deixa eu colocar aqui. Ó, atribuir. Daí vai lançar naquele exato momento para os alunos. Mas se eu tenho só uma turma, posso agendar uma data que vai ser lançada lá. Ah, digamos que eu vou deixar uma atividade, hoje eu não pude, tive que me ausentar da aula, vou deixar a atividade programada, seleciono a data, agendo, que daí naquela data e naquele horário vai ser lançado automaticamente para os alunos, tá? Ok? Eu vou salvar aqui como um rascunho, tá? Não vou postar. Digamos que o professor Cauã, ele deu um exemplo de formulário, tá? De teste, né? Você quer atribuir um teste para os alunos valendo nota. É bem interessante isso.
Ó, eu vou criar atividade com teste, mas há outras maneiras de você organizar isso. Digamos que tem uma colega minha, a professora Maria, por exemplo, e ela fez um teste, ela dá aula numa outra escola, ou tem um arquivo de formulário bem legal que eu quero também aplicar com os meus alunos. Então, eu vou pedir para ela, há várias formas dela compartilhar ou fazer uma cópia para mim, tá? Mas isso eu vou deixar para explicar mais para frente, tá? Na nossa próxima aula. Vamos criar um teste, como o Cauã mostrou antes. Ó, vocês podem lançar um teste, atividade com teste. O nome diz teste, né? Mas eu posso citar como avaliação, como um quiz, né? Então, digamos, avaliação de história. De história, segundo trimestre. Daí eu coloco todas as orientações, leia com atenção, eu vou colocando ali, ler com atenção, ou ler as questões e marcar com muita atenção. Fique atento fique atento no prazo, e assim por diante, boa sorte, etc. Então, aqui vocês viram que criou, né, um quiz em branco. Eu vou clicar nele para eu poder organizar. Vai abrir uma nova janela. Ó, já abriu, ele abriu em branco. No Google, pessoal, não tem botão de salvar. Ele vai salvando tudo automático. Ó, ele disse aqui até um exemplo. Esse é o modo bloqueado para Chromebooks. Ajude seus alunos. É que no caso dos alunos que fazem atividade com o Chrome, ele não deixa você abrir uma nova aba. Mas isso não nos interessa, vamos dispensar. Então, ó, em branco. Então, eu vou ter que nomear o arquivo aqui. Então, vou colocar avaliação de história. Segundo trimestre. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Ó, apaguei, ele já lançou. Uma descrição, eu posso colocar a data, por exemplo, julho/2023, para eu me organizar melhor, tá? Ó, ficou bem. Posso colocar em negrito. Deixa eu ver se aqui, ó, negrito. Bem legal, tá? Agora eu vou começar a montar o meu teste. Ou se eu tenho no meu caderno, eu vou digitar do zero, tá? Por exemplo, uma avaliação de história do segundo trimestre. O que foi a Revolução Francesa, por exemplo. Eu vou colocar a opção 1. Foi uma revolta da população francesa contra o absolutismo. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Daí vocês vão colocando as opções. Eu posso ir digitando, foi tal coisa, foi, e daí vocês vão marcando quantas opções vocês quiserem, tá? Depois que eu marquei, eu vou ter que ir na resposta correta. Ó, eu vou clicar ali, ele já vai perguntar quantos pontos eu quero, um ponto, por exemplo. Eu vou fazer 10 questões, ali ó, já vai fazendo um total de pontos. Marquei que aqui foi a resposta correta. Mas ficou muito simples, né? Não ficou muito interessante, muito atrativo para os meus alunos. Tá concluído, né? É uma pergunta obrigatória. Mas não ficou muito atrativo. Vou fazer um destaque. Vocês viram que aqui tem uma oportunidade de você anexar imagem. Eu vou anexar uma imagem. Ó, eu posso ter uma imagem pronta, mas eu posso pesquisar no Google, que é bem mais prático. Revolução Francesa. Ok, dou Enter. Olhem quantas imagens interessantes tem aqui. Achei legal essa imagem aqui famosa, daquele quadro famoso. Inserir. Olha que legal, já ficou diferente a minha imagem. Eu vou alinhar no centro, né?
Vocês viram que são infinitas. Eu posso até colocar uma imagem como opção. Então, para vocês verem, eu posso colocar, se eu sou professor de matemática, de ciências, eu posso anexar a imagem das coisas que eu quero colocar ali. Ó, vocês podem colocar por um link, por foto, por várias formas. Pelo Google Drive, se eu tiver alguma coisa ali. Se eu tenho salvo no meu computador, tá? Olhem que legal, já ficou um pouco. Eu posso clicar aqui e, tá muito grande, vou reduzir um pouquinho. Então, já ficou diferenciado. Eu posso colocar um vídeo. Como é que eu vou colocar a próxima questão? Aqui tem as opções. Ó, adicionar pergunta. Eu posso importar a pergunta de um outro formulário. Isso eu vou mostrar para vocês mais para frente. Eu posso colocar um título se eu estou fazendo uma avaliação por temáticas, né? Eu posso, primeiro, questões sobre tal assunto, questões sobre tal assunto. Posso colocar um título, posso adicionar uma imagem no meio para introduzir conteúdo, posso adicionar um vídeo, eu posso dividir por sessão, quer dizer que o aluno responde uma sessão, fecha tudo, abre a outra, tá? Vou adicionar mais uma pergunta. Aqui vocês podem ver, eu fiz uma pergunta de múltipla escolha, que é a tradicional, né? Mas há outras formas. Eu posso fazer por colunas, é bem legal, bem interessante fazer por colunas. Tem lista suspensa, caixas de seleção, grade, aqui como eu falei, grade de múltipla escolha. Aqui já é mais para questionário, com data e horário. A que serve para nós em nível de avaliação seriam essas questões, essas aqui. Tá? Múltipla escolha. Por que múltipla escolha é interessante? Porque eu tenho que deixar configurado aqui para o aluno responder só aquela questão. Tá? Então, digamos que eu inseri outra pergunta aqui. Uh, o que foi a Revolução Industrial? Opa, industrial. Vamos arrumar ali. Tá. Às vezes o sistema, se eu coloco uma interrogação, o próprio Google ele vai pensar, vai, né, às vezes achar que é uma pergunta. Eu volto ali do lado e deixo como múltipla escolha. Há formas, né? No caso, se você é professor de anos iniciais, há formas de você colocar por pergunta, né? Só que daí, no caso, você vai ter que corrigir pergunta por pergunta, aluno por aluno, tá? Mesmo colocando um gabarito, ok? Então, o que eu recomendo para quem é professor dos anos finais, como eu, por múltipla escolha ou em grade de múltipla escolha, que é bem interessante. Lista suspensa também. Foi a Revolução Industrial. Foi isso. Foi aquilo. Vou colocar aqui como exemplo. Foi aquilo. Só para a gente exemplificar. Resposta correta, tem que marcar ali, vai num ponto, marquei a resposta correta, concluído. É uma pergunta obrigatória, porque senão o aluno vai poder pular. Vamos ver aqui, ó. Se vocês clicarem nesses três pontinhos, você pode ter uma descrição da resposta, se o aluno errou, se o aluno acertou. Vocês podem colocar até, digamos, um textinho, um parágrafo, uma frase, colocando um complemento, tá? Ir para a sessão com base na resposta, aí já é um pouco mais avançado, daí se o aluno responder tal coisa, ele pula para outra coisa, para outra questão. Ordenar opções aleatoriamente, eu acho bem interessante isso, porque cada aluno que vai abrir, ó, se eu clicar aqui essa opção, vai abrir, vai sortear as questões, tá? Isso é bem interessante. Tá? Vocês viram que ali já somou 2 pontos, tá? E assim por diante, vou anexando. Ainda está um pouco simples. Eu posso personalizar o meu formulário. Eu vou aqui em personalizar tema. Eu posso, não sei, quem trabalha com Canva, pode pegar um cabeçalho pronto lá do Canva com a logo da escola, fica bem legal isso. Logo, logo nós vamos ter a parte do curso do Canva, tá? É bem legal. Deixa eu ver, eu não tenho nenhuma por enquanto. Se você clicar, o próprio Google tem algumas ali sugestões, ó, outros, ilustrações, tem algumas que vêm automáticas, tá? Vamos ver aqui, vou escolher uma. Vou pegar uma bem aleatória aqui, ó, essa aqui.
Ó, inserir. Ele vai moldar o perfil ali de acordo com aquilo ali que eu escolhi. Ó, ele ficou num tom mais esverdeado. Ah, mas eu não gostei do esverdeado. Eu posso ir escolhendo ó, outras cores, vou adicionando. O plano de fundo eu quero mais escuro, e assim por diante. Agora tem a opção de mudar as letras das perguntas, antes não tinha. Posso colocar em Arial, ó, já mudou ali. As perguntas. Eu achei legal essa negrito. Tem outros vários tipos de letras que é uma atualização que antes não tinha. Ó, mudei ali o tipo de letra das perguntas. Ah, não gostei, eu vou pegar semi-negrito. Ó, bem legal. O texto também, tá? E assim por diante. Ok? Fechei. Agora eu vou configurar o meu teste, a minha avaliação em si. Vou aqui em configurações. Tá? Aqui já vem autoexplicativo. Como eu criei, ali diz criar teste, né? É para te poder atribuir pontuação. Quando é perguntas, né? Se eu estou perguntando alguma coisa, se é um questionário, né? Para fazer um levantamento de informações, daí eu desmarco. Mas no nosso caso é um teste, tá? Eu quero que os alunos vejam a nota imediatamente depois que eles concluírem. Então, eu vou deixar marcado esse botão. Não, eu quero que os alunos não saibam o resultado e aguardem eu dar o OK. Ó, ele já modificou ali. Posteriormente, depois a revisão manual. Eu sou um professor que eu fiz questões de resposta escrita, né, digitada. Então, eu vou fazer manual a correção, depois eu faço a liberação das notas, tá? Isso aqui é para caso a gente utilizasse o Chromebook, não é o nosso caso. Para os participantes, ó, pergunta, aí vocês vão configurando. Eles podem ver as perguntas que foram respondidas incorretas. Podem ver as que foram corretas depois que eu liberar as notas. Eu quero que eles saibam os valores, senão não vai aparecer. A pontuação das perguntas vale 1 ponto cada pergunta, tá? Vamos ver aqui, tem mais algumas opções que elas já vêm automática. Edição de respostas não é interessante, né? Aqui uma outra questão bem importante, ó. Restringir os usuários em Secretaria Municipal, quer dizer que só vão poder fazer esse formulário se estiver logado com o e-mail institucional, né? O @educa. Eu quero dar uma chance só para os alunos, então eles vão fazer só uma vez, tá? O questionário. E aqui tem muito mais, ó, se eu quero colocar barra de progresso, olha que interessante, se eu quero embaralhar a ordem das perguntas, então são várias opções. Mensagem de confirmação, a resposta padrão é sua resposta foi registrada. Eu quero deixar uma coisa diferente para o meu aluno. Muito bem. Posso colocar ó, com o botão direito do mouse um emoji, né? Eu quero colocar um emoji legalzinho ali para os alunos. Salvei. Então, quando eles terminarem, vai aparecer aquilo ali. Tá? Aqui a gente limitou para uma resposta. Ver resumo dos resultados. Compartilhe o resumo dos resultados. Se vocês querem que eles olhem os resultados de todos, não é interessante. Desativar o salvamento automático não é interessante, tem que deixar salvar automaticamente. Configuração padrão dos formulários não nos interessa, porque é com e-mail institucional. E tornar as perguntas obrigatórias. Isso vocês podem deixar. Tá? Fiz a configuração. O aluno, eu quero ver como é que ficou o meu questionário. Volto ali, tem um olho aqui, ó, visualizar. Eu vou clicar em visualizar e vai aparecer como vai ser a visão do aluno sobre o meu questionário, sobre a minha avaliação. Ó, enviar, o aluno vai marcar ali, vai responder. Uma outra questão interessante, eu acho bem relevante, é bem no início sempre pedir o nome do aluno. Eu acho bem importante isso. Como é que eu vou voltar lá? Deixa eu voltar lá. Posso fechar aqui essa janela, porque ela é só de visualização. Volto aqui para as perguntas. Aqui não tem nada, né? Eu já comecei com as perguntas. Deixa eu clicar aqui,
vou adicionar uma pergunta. Quando eu clico aqui, vai adicionar embaixo. Ó. Vou pedir o nome do aluno. Nome, 2 pontos. Vocês viram que ele já disse ali, ó, texto de resposta curta. Não vai valer ponto eu pedir um nome, então eu vou deixar 0 pontos. Concluído. Obrigatória, não deixo, ó, isso aqui deixa como validação da resposta, tal, tudo ok. Para eu saber qual é o aluno. Eu vou aplicar o mesmo teste para... Eu tenho mais turmas. Até faltou eu colocar aqui, ó. Sexto ano, segundo trimestre. Ou eu posso colocar o trimestre numeral romano. Vocês viram que dá, é tudo automático. O aluno pode colocar o nome ali. Eu quero que ele, mais um aluno faça essa avaliação. De novo, adicionar pergunta. Vou colocar ali turma, porque eu já sei qual é a série. Então, opção 1, sexto ano 1, ou sexto ano A. Sexto ano B, sexto ano C, tá? Não marco resposta correta, que é o aluno que vai preencher. Então, não tem resposta correta, tá? Isso tudo serve para eu poder me organizar depois, quando for registrar as notas, né? Ou fazer um feedback de como foi o desempenho do aluno. Tá, pessoal? Depois que eu fiz tudo isso, né, ele já salvou automático, né, tudo ok, posso fechar aqui a minha janela, volto lá na janela do meu Google Classroom, ó, por enquanto está assim, porque não atualizou, vou configurar aqui, eu vou deixar só para essa turma, digamos que se eu tivesse outras turmas, é na mesma sistemática que eu falei antes, a pontuação vocês podem deixar em branco, ou vale 10, por exemplo, posso deixar assim. Isso vocês podem alterar depois, tá? Essas opções aqui dos pontos. Há também uma outra sistemática bem interessante dos pontos que eu posso ensinar mais para frente. Data de entrega vocês que definem, se não pode deixar sem. Tema, né? Deixo dentro do segundo trimestre, digamos, né? Vou mostrar para vocês como é que ficou. Vou salvar como rascunho, né? Olha que legal, ó. Ele salvou aqui o segundo trimestre. Primeiro eu fiz o livro, eu dei o material do livro, depois a avaliação de história. Acabou o segundo trimestre, crio o terceiro trimestre. Eu posso criar o tema, né, para ficar com o título aqui do terceiro trimestre e assim por diante, tá? Algum material eu já mostrei aqui para vocês, material complementar, mural, né? Tem um mural, né? Como se fosse um mural de recados da turma. Mas isso, no caso dos professores que trabalham com os tablets, ele não vai ser muito útil, tá? O que será mais útil é essa parte aqui, tá? Que vocês vão utilizar muito em sala de aula, ok? Eu não quis falar, tem mais coisas que eu daria para mostrar. Essa parte aqui das pessoas, né? Que tem o nome dos professores, dos alunos. Essa parte, ela é mais para como vocês importaram automaticamente do Educar Web. Se estiver tudo ok com os alunos, o cadastro de e-mail dos alunos da escola, vão aparecer todas a listagem dos alunos ali. Aqui onde diz professores, também tem que aparecer o nome de vocês. Conforme a determinação da escola, vocês podem adicionar, né, convidar o e-mail da escola ou do professor supervisor da escola de vocês, que dá esse olhar de auxílio para os professores. Tá? Aqui em notas, né, vão aparecer as notas, mas não é tão relevante quanto essa parte das atividades. Ok, pessoal? Eu não quero me estender muito, né? Já falei bastante. Deixa eu cancelar aqui. Aqui. Era isso, pessoal. Tá? Então, até o próximo encontro.